Olá, Leste! Você que sofre com retenção e precisa mudar isso no seu trabalho, fica aqui comigo. Meu nome é Natália Costa e eu sou especialista em retenção. Ao longo dos anos, eu vim estudando sobre o assunto porque eu passei por esse problema. E se você ainda não passou, você tem que se atentar, porque um dia você vai passar. Infelizmente, isso é um problema que pega a maioria das meninas, até mesmo no início ou até mesmo quem já está um tempo na área dos cílios. Então eu tô aqui para te passar 3 passos para melhorar a sua retenção, tá? A retenção, ela é uma técnica também. Ela abrange muito mais coisas do que você simplesmente escolher o adesivo certo, ou o melhor adesivo, ou o adesivo mais caro. Abrange muito mais coisas. Não adianta você ficar preocupada apenas em ter o fem perfeito, a técnica perfeita, os cílios mais bonitos. Não adianta nada você ter tudo isso e não ter retenção. A sua cliente, ela quer sair com cílios lindos, mas ela quer um cílios que dure. Por quê? Elas, na cabeça dela, elas querem andar lindas e querem que seja rentável para elas. Porém, isso tem que ser rentável para a gente também, né? A retenção, ela precisa ter estratégia. Você precisa usar de estratégia para a sua cliente falar bem de você e voltar e ainda trazer mais meninas com elas. Vamos lá. O primeiro passo para uma boa retenção é a higienização. Por que higienização? O cílio natural precisa ser preparado para poder receber o fio sintético. Lá atrás, alguns anos atrás, a gente aprendeu que tem que higienizar com o shampoozinho Johnson, o famoso shampoozinho Johnson amarelinho, né? Só que o que acontece? Aquele shampoo Johnson, ele foi feito pro neném. E o neném, ele tem um cabelinho dele, não é hidratado, não é ressecado. E a gente precisa que o cílio natural, ele fique poroso. Então o shampoo Johnson, ele não vai deixar o fio poroso. Aí você imagina, o shampoo Johnson já tem o pH neutro. Aí eu vou lá e misturo com água. Pronto, já mudei o pH daquele shampoo também. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber: o fio natural, ele é comparado ao fio de cabelo. E o fio de cabelo, ele tem córtex, ele tem cutícula, ele tem medula. Assim é o nosso cílio. E o que acontece? A gente precisa abrir a cutícula do fio para poder ter uma aderência melhor. E como que a gente faz isso? Não é usando o shampoo Johnson. Vamos pensar. O cabelo, ele é ácido. Então, se o cílio é comparado ao cabelo, automaticamente o cílio nosso tem o pH ácido. E para ter uma maior porosidade, a gente precisa que o fio fique alcalino. Então, a gente precisa alterar o pH do cílio, certo? E o que eu uso? Eu criei vários protocolos para os meus atendimentos. Eu vou ensinar para vocês um. E tudo que eu vou ensinar é tudo que eu faço. Eu não ensino o que eu nunca fiz. Foi tudo testado e aprovado pelos meus clientes. Eu costumo usar sabão, porque o sabão, na tabela de pH, ele vai para o lado alcalino. E o shampoo vai para o lado de ácido. Então, eu já vou fazer a troca do shampoo para o sabão. Mas, Nath, qual sabão que você usa? Meninas, eu uso o sabão da Effaclar. Ele é um sabonete facial Effaclar. Depois eu vou pegar para mostrar para vocês. O Effaclar, ele tem um pH 5.5. Ele ainda não é totalmente alcalino, mas ele não vai ter o pH neutro. Então a gente vai ter que fazer outras coisas para poder fazer com que o pelo fique mais alcalino. Mas vamos lá. O sabão Effaclar, como que eu vou usar ele? Eu vou fazer uma espuminha. Normalmente, eu trabalho sem luva. Eu sempre estou higienizando as mãos com álcool. O que eu faço? Eu ponho uma gotinha na palma da mão e pego um pincel. E pego uma gotinha de água, porque a gente não pode misturar muita água, porque senão a gente vai alterar o pH do sabão. E não é isso que a gente quer. Eu coloco uma gotinha de água
na minha mão e faço aquele sabãozinho. A gotinha de água é apenas para ajudar a diluir o sabão, porque vocês vão notar que o sabão ele é mais grossinho. Então, por isso que eu faço aquela gotinha de água. Aí eu misturo, ele vai virar um sabãozinho branco. Ele vai virar um sabãozinho branco. E como que eu vou higienizar? Eu vou higienizar a pálpebra inteira. A pálpebra inteira. Porque ela tem oleosidade que vem do cabelo para a testa, a oleosidade da testa vem para o cílio. Aí você pensa, você precisa fazer uma higienização profunda. Aí a sua cliente vem e fala assim: ah, mas eu tomei banho antes de vir, já lavei, não precisa lavar. Vamos pensar o seguinte: no caminho da casa dela ou do trabalho dela até o seu estúdio ou o espaço de atendimento seu, ela já pegou poeira no caminho, ela já suou, ela pode estar com resquício de maquiagem que ela não conseguiu limpar, ou até mesmo aquele bendito cílios postiço, que é aquela cola, eu vou falar pra vocês, viu? Aquela cola gruda de verdade. Mas enfim, mesmo que ela fale pra você que ela já lavou os cílios, você vai ter que falar: olha, eu preciso fazer a higienização correta, eu preciso higienizar profundamente o seu cílio. Porque você leste, você já sabe que você precisa alterar aquele pH. E a gente vai fazer a higienização com o Effaclar. O que a gente vai fazer então é esse protocolo de higienização. Deixa eu passar meus tópicos aqui. O shampoo Johnson, o que acontece? Tem menina que vai defender o shampoo Johnson. Eu não estou falando que é errado usar o shampoo Johnson. Eu não uso, eu descartei o shampoo Johnson. Por que que não é errado também usar o shampoo Johnson? Porque você só vai usar para limpar. Ele não vai ter nenhuma função de alcalinizar o pelo. Então não é errado, mas se você quer ter uma retenção melhor, você vai ter que descartar o shampoo Johnson, porque o pH dele é neutro, tá? Quer ver uma curiosidade para vocês? Toda formulação cosmética muda o pH conforme o veículo. O que é isso? Muda o pH conforme o veículo. Isso é bom até para você ensinar o pós-cuidado. O pH altera conforme o veículo. Se ele é serum, o pH é diferente. Se o sabão é em barra, o pH é diferente. Se o sabão é líquido, o pH é diferente. Independente da marca, ele, conforme o veículo, ele vai mudar o pH. Então, por isso que a gente não pode falar para elas que elas devem lavar os cílios dela com um sabonete em barra. Normalmente o sabonete em barra, ele é mais alcalino. E o que acontece? Vai dar aquela efeito rebote. Porque ela vai começar a usar o sabão, vai começar a deixar muito alcalino. O cérebro dela vai enviar uma mensagem para o corpo que ela precisa produzir mais óleo naquela pele. Aí vai produzir mais óleo, vai deixar o cílio mais oleoso e aí pode acontecer da extensão dela não durar. Então, a gente sabe que conforme o veículo, muda o pH. Sabão em barra para elas usarem em casa não vai rolar, tem que ser sabonete líquido. Ou até mesmo você pode indicar o shampoo Johnson, porque ele tem um pH neutro. Só que é no pós-procedimento, tá, meninas? Vamos lá. Só que acontece, mesmo se você usando o Effaclar, você vai precisar de um desengordurante. O desengordurante, ele é para ajudar a alcalinizar o fio. Lembra que o Effaclar tem um pH 5.5? A gente vai precisar dar mais um pouquinho de alcalinidade naquele fio. E o que eu uso? Eu uso um produto chamado Lash Co. Eu vou mostrar pra vocês. Aliás, eu vou já pegar. Calma aí. Deixa eu tirar. Esse Lash Co, ele é um desengordurante. Ele higieniza também. Porém, eu gosto de fazer a higienização completa. Eu já testei usar só o sabonete sem o alcalinizador. Eu já testei usar só o Lash Co. É esse aqui, ó. Ele é pretinho. Ele é um alcalinizador e ele é um desengordurante. E o Effaclar é esse aqui. É o verdinho, não é o azul. O azul, ele contém ácido e a gente não quer nada ácido no cílio. Então,
Ele é até um gelzinho de limpeza. O pH dele é 5,5 mesmo. Ele você encontra em farmácia, perfumaria, ele é da La Roche. A marca dele é muito boa. Muitas meninas vão procurar e vão falar assim, nossa, caraca, isso é muito caro. Mas, gente, compensa muito. Esse meu, ele é médio. Eu tenho ele, eu acho que, de verdade, uns 6 meses. E ele tá, eu não sei se dá pra ver, ele tá até aqui, ó. Vamos lá. Então, a parte da higienização é fundamental se você quer ter uma retenção, tá? Vamos lá. Esse é um dos meus protocolos. Eu não abro mão, eu sempre estou testando outras coisas, mas o meu protocolo principal, higienizar com o sabão, usar o desengordurante e aí sim o fio da sua cliente vai estar preparado para receber a extensão. Segundo passo, se você é aquela pessoa que fica lá no direct perguntando, ai, qual adesivo você usa, qual cola você usa? Gente, para com isso, para com isso. Se você é essa pessoa, provavelmente você vai ter um problema muito sério com retenção. Sabe por quê? O adesivo que é bom para minha amiga pode não ser bom para mim. Não é porque o adesivo é ruim, é porque a umidade e a temperatura dela é diferente da minha. Entendeu? Eu já fui essa pessoa que ficava no direct das pessoas perguntando, ai, qual cola você usa? Meu cílio está caindo, o que eu faço? Eu fui essa pessoa. Então, se você é essa pessoa, para com isso agora. Eu vou te ensinar como escolher o adesivo. Esse é o segundo passo para você ter uma boa retenção. Vamos lá. Primeira coisa, verificar a temperatura e a umidade. Parece clichê, né? Mas é essencial você olhar isso primeiro. Olhar a temperatura do seu ambiente, a umidade do seu ambiente e depois olhar a tabelinha do adesivo, a temperatura e a umidade, tá? Vamos lá. Veja a composição daquele adesivo. Eu não olhava a composição. Esses dias eu tava falando no meu Instagram, perguntando se a pessoa olhava, tinha o costume de olhar a composição dos produtos que elas usam. A maioria disse não. E assim, é importante porque, ainda mais o nosso adesivo. O nosso adesivo, ele tem a base dele de cianocrilato. Cianocrilato, ele faz parte da família do Super Bonder. Se você for pesquisar cianocrilato, você vai dar de cara com a Super Cola, que é o Super Bonder, né? E o que acontece? O uso do cianocrilato errado, o cianocrilato tóxico, ele não vai fazer só mal para a sua cliente, vai fazer mal para você, porque você tá ali em cima dela e você tá respirando. Ou então, se você pode falar assim, ah, mas eu uso máscara. Legal você usar máscara, mas os seus olhos estão totalmente expostos. Eu já tive problema com isso. Eu tive uma conjuntivite química por conta de estar exposta no cianocrilato. Isso porque eu tomo muito cuidado em escolher o cianocrilato para usar. E eu tive esse problema. E o que acontece? O cianocrilato, ele é... Como posso dizer para você? Ele é atraído por umidade. E o que está mais úmido? Os nossos olhos. A sua cliente está com o olho fechado, então o cianocrilato vai tudo para o seu olho. O gásinho do cianocrilato vai ser sugado tudo pela umidade. Mas, Nath, qual cianocrilato eu posso usar? Olha, eu vou falar para vocês. Existem dois tipos de cianocrilato tóxico. Só que um tem a toxicidade mais controlada, que é o etil. Os dois mais tóxicos é o metilcianocrilato, etilcianocrilato, ou metil ou etil. Só que acontece, o etil ele tem a toxicidade dele controlada, o metil não, o metil ele já é tóxico. Normalmente os adesivos que tem a cadeia mais curta, eles são mais tóxicos. O que é a cadeia curta? Eles são aqueles adesivos que secam mais rápido. Então, se você vê que ele seca mais rápido, ele tem a toxicidade maior. Só que acontece, existe uma união de cianocrilato. Se você olhar na composição e tiver metil e etil junto,
corre, cai fora, porque é os dois adesivos, é os dois cianoacrilatos mais tóxicos que tem, ainda mais junto. Se você ver o etil com o alcox é outro cianoacrilato. Esse você pode usar, tá? Se você ver o metil com o alcox, não. Tudo que tiver o metil, você corre, porque ele não é um cianoacrilato bom. Ele é um cianoacrilato mais tóxico, tá? Porém, o etil ele tem a toxicidade controlada. Tem o alcox ele é o cianoacrilato mais caro, porque o nível de toxicidade dele é bem baixo. Porém, o etil ele é mais resistente, tá? Então, se tiver alcox e butil, ainda tem um butil. Deixa eu olhar aqui pra vocês, porque eu fiz uns tópicos para poder passar todas as informações para vocês e não esquecer de nada. Então, vamos lá. É o etil, o butil, alcox e metil. Os mais tóxicos, metil e etil. E o que acontece? Se você unir o etil com o alcox, pode usar. Etil com butil, pode usar. Alcox com butil, pode usar. Então, descarta o metil. Se você ver metil na composição do seu adesivo, ele não vai fazer bem para você e nem para sua cliente. E aí, como você vai escolher um adesivo? Vai olhar a composição dele, vai reconhecer o cianoacrilato que é, ver qual cianoacrilato está em primeiro lugar na composição, porque o que tiver em primeiro lugar é o que tem mais, tá bom? Sempre verificar a tabela do adesivo. Quando a gente entra num site e entra assim na colinha, lá tem a tabelinha. A tabelinha tá escrito qual umidade e temperatura ele trabalha, qual a durabilidade, qual o tempo de secagem. Tudo isso você tem que aprender a analisar na hora de comprar o seu adesivo. Não fique perguntando para outra pessoa, qual que você usa, o seu é bom, por que é desse jeito? Não, aprenda a conhecer o produto que você usa, tá? Então, esse negócio de química por trás do adesivo, aliás, vocês poderiam comentar aqui embaixo, deixar um comentário aqui para Sol, liberar eu para fazer uma aula, dar uma aula para vocês sobre química por trás do adesivo. Coloca uma hashtag aí, vamos pensar aqui, Sol libera a Nath, porque aí ela vai deixar eu trazer uma aula de química para vocês, porque é essencial, viu? É o diferencial de uma leste saber sobre a química por trás do adesivo, por trás do produto. Porque o nosso adesivo ele é composto por vários componentes, né? Ele tem vários componentes e você precisa conhecer, até para você mostrar autonomia e você mostrar a propriedade que você sabe o que você está usando para o seu cliente. Então, esse segundo passo é importante você conhecer o adesivo, conhecer o cianoacrilato que contém nele, por saúde, por compromisso com sua cliente, né, de entregar um trabalho com um produto bom. Então, esse é o segundo passo, é saber escolher o seu adesivo. Terceiro passo, não menos importante, eu te convido a observar os detalhes da extensão de cílios. Se você observar os detalhes da extensão de cílios, provavelmente a retenção ela vai vir junto. Por quê? Igual quando a gente vai fazer uma acoplagem. A acoplagem ele é um dos causadores maiores para uma retenção. Por quê? Existe algo chamado área de contato. Essa área de contato ela é importante para não deixar aqueles fiapos, aqueles fios levantados. Eu vou explicar para vocês com uma imagem. Essa imagem aqui, ó, é o fio natural. E esse é o fio sintético, certo? A área de contato é do início da raiz até um pouco para cima da curvatura do fio natural. Essa é a área de contato. O fio sintético precisa estar completamente encostado na área de contato. Por quê? Se não estiver ele completamente encostado, ou vai ficar uma beirinha levantada aqui, ou ele vai ficar torto. Isso, na hora que a sua cliente for passar a escovinha,
vai sair. E aí vai dar uma má retenção. Então, a gente precisa aprender a observar os detalhes da extensão de cílios. Isso parece uma bobeira que na hora de você olhar, você fala assim, é só um fiozinho. Mas é esse fiozinho que vai dar uma má retenção. Como fazer para não acontecer isso? Passa o fio sintético no adesivo com delicadeza. Vá até o fio natural com delicadeza. Coloque, não solte, não joga o fio sintético no fio natural da cliente, porque as meninas fazem isso. Passou na cola, jogou em cima do fio natural e não é isso, gente. Passa com delicadeza, vai lá pro fio natural, dá aquela sarradinha. O meu filho tá rindo porque eu falei sarradinha. Mas é isso, dá uma sarradinha no fio natural dela, coloca até ele encaixar. Ele encaixou? Pronto, já era. Aquela área de contato tá inteira, e não vai acontecer a falsa colagem. Então, é um detalhe que faz toda a diferença na extensão de cílios. A gente tem que aprender a não jogar o fio sintético, só ir lá depositando. A gente quer fazer correndo, aí fica lá, só depositando o fio sintético no fio natural. E não é assim. A gente precisa dar aquela sarradinha, a gente precisa dar aquela apertadinha no fio natural para não acontecer isso. E prestar atenção na área de contato. E eu vejo muitos problemas de falsa colagem com curvaturas. Meninas querendo usar a curvatura D ou DD em um fio sem curvatura. Então tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do jeito que você vai colocar aqueles cílios mais dramáticos, DD, ele não vai cobrir toda a área de contato. Então a gente precisa aprender sobre curvaturas também. Fica a dica aí também, né, para vocês pedirem lá pra gente fazer uma aula sobre curvaturas, porque é importante e influencia na retenção. Outro fator que influencia na retenção é excesso de produtos e mau uso deles. Quer ver um causador de má retenção? É o primer. Não estou dizendo que ele é o vilão, eu estou dizendo que é o mau uso dele que causa má retenção. Eu mesma, eu não vou mentir pra vocês, eu não uso primer, eu não gosto. Eu acho que quanto menos química eu colocar lá no fio natural, melhor é o resultado. O primer, ele precisa saber a hora certa de utilizar ele. Tudo que é excesso faz mal e pode dar efeito rebote. Então, tomar cuidado com o uso do primer. O primer, ele não se coloca diretamente no fio. Então, existe um detalhe por trás disso. Então, vocês precisam se atentar aos detalhes. Existe todo um protocolo para você chegar até a retenção e todo um estudo. Então, você precisa estudar para chegar numa boa retenção. Então, o terceiro passo está ligado com vários detalhes. Eu te convido a observar todos eles na hora de você for fazer a extensão. Outro detalhe, na hora de você pingar o adesivo na pedra, você colocar aquela gotinha uma do lado da outra, sem apagar a gotinha velha. O que é apagar? Buguei, né? Buguei a cabeça de vocês. Apagar é quando eu coloco uma gotinha de soro, ou uma gotinha de água, ou uma gotinha de misturinha naquela gota velha. Assim, eu cristalizo ela e ela para de soltar a química, né? Os estabilizadores, o cianocrilato. Porque se você não apagar aquela gotinha velha vai começar a atrapalhar a gota nova. Então, a gota nova não vai ter a mesma eficácia se ela estivesse sozinha lá. Por isso que é importante você usar ou a flor, que fica mais fácil, né, na hora de usar. Acho que eu tenho aqui a florzinha. Ai, não tá aqui. Então, gente, a florzinha é aquele negocinho redondinho, que tem um monte de buraquinho, e você pinga a gota lá. Você pingou a gota lá, pega o soro, apaga aquela gota velha. E aí você vai para a próxima gota. Você vai notar que a sua gota de adesivo vai durar mais tempo do que se você não tivesse apagado a gota. Isso se chama apagar a gota, tá vendo? É um detalhe, gente, é um detalhe bobo, mas que faz a diferença na extensão. Eu estou falando pra vocês porque eu faço isso e eu testei isso. Então, eu te falo com propriedade
eu sei o que eu estou falando e faz isso, depois me conta. Eu tenho certeza que vai mudar a retenção de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses 3 passos para melhorar a retenção. Eu quero muito poder ajudar vocês. Eu vou estar aqui toda segunda-feira, às 10 horas, no canal da MBA. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto e eu sei que esse canal não vai trazer benefício somente para mim, mas vai trazer benefício para todas as meninas que estão começando, meninas e meninos que estão começando e vêm parar aqui nesse canal. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês anotem, apliquem tudo que vocês estão aprendendo. O canal da Sol agora virou um canal aberto, como se fosse uma televisão, passando vários conteúdos. Aproveitem o máximo possível, porque quando eu comecei, eu não tive isso. E eu não tive pessoas para me ajudar. E aproveitem o máximo que vocês puderem, porque vai trazer muitos benefícios para você. E outra coisa, eu preparei um presente para você que ficou até o final dessa aula, que não largou eu aqui pela metade. Eu preparei um PDF da aula toda e eu vou disponibilizar para você que ficou até o final da aula. Só que eu vou precisar que você faça uma coisa para mim. Eu vou precisar que vocês façam uma fotinho, tira um print, marca a escola, né, Academia MBA, com o @MBA, o @ da Marisol e o meu @. Depois que vocês fizerem isso, eu vou mandar o PDF para vocês. Combinado? Eu quero muito poder ajudar. Contem comigo. E tamo junto, borboletas. Libélulas. Gente, vou fazer uma foto. Marca o @ da MBA, marca o @ da Sol e marca o meu @. Entra no canal do Telegram, porque o canal do Telegram vai sempre vão estar mandando lá os assuntos que vai rolar durante a semana. E é importante, tá, gente? Então, marca a gente lá, deixa seu comentário aqui se você gostou, se isso foi útil, se não foi, deixa aqui. E não esquece de marcar, porque eu quero conhecer você que tá aí do outro lado, tá? Um beijo, um abraço apertado pra você e até mais.